João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único. A palavra unigênito quer dizer único, primogênito quer dizer primeiro, mas Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele é o Filho unigênito, ou seja, único. Ele deu seu Filho único ou unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu irei ficar apenas com a primeira parte do versículo. Primeira parte do versículo, que vai dizer, eu quero ficar apenas com esse pedacinho que diz assim: que Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Tem algumas pessoas que têm umas teorias sem sentido, que diz que Deus, Ele fez o ser humano e o abandonou. Tem umas teorias, se não me engano, tal de deístas, é o nome desse povo que tem essa teoria. Eles dizem o seguinte: olha, Deus fez o homem, o ser humano, fez aquele boneco, soprou vida nele e fez assim: olha, tu fica aí num canto e eu fico aqui no outro canto. Essa é uma teoria que alguns pensadores têm, que Deus ele fez o homem e o abandonou. O que você acha disso? De repente Deus faz o homem, faz essa criatura tão linda, faz essa criatura dotada de pensamentos, de desejos, e aí Deus faz isso, deixa lá, abandona como algo desprezível, não tem comunicação com Ele. Você acha que isso tem algum sentido de verdade? Não tem. Como é que Deus faz a criatura humana e abandona, não é isso? Como é que você cria algo para abandonar? Não tem sentido. Mas algumas pessoas, alguns pensadores, não sei aonde eles arrumaram esses pensamentos, pensam dessa forma, que Deus fez o homem e o abandonou. Não mantém comunicação com Ele, não tem relação com o mundo, não se relaciona pessoalmente com o ser humano. Mas isso é uma falsidade, porque desde o jardim do Éden, o que foi que Deus fez? Ele mantinha comunicação com o homem. A Bíblia diz que toda tardezinha, todo fim de tarde, todo fim de dia, lá estava Adão e Deus conversando, entrando em comunicação. Então Deus, ele nunca criou o ser humano para o abandonar. Ele não fez o homem para deixá-lo distante da sua comunhão. Pelo contrário, Deus fez o homem para manter estreita comunhão com ele, para manter comunhão com este homem. E aqui diz, João 3,16, vai dizer que Ele amou o mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse que Deus amou? Algumas palavras são direcionadas ou sentidos para a palavra mundo. Alguns sentidos. Há um sentido de mundo, o planeta, os animais, a floresta, toda esta natureza que você vê. Mas aqui, mundo, fala do mundo gente, ser humano. Aqui fala de homem, de pessoas. O mundo que aqui João 3,16 está falando, ele não está falando de objetos, não. Ele não está falando das árvores, da natureza, não. Aqui ele diz que Deus amou o mundo. O mundo, eu e você. Deus amou o mundo, a criação humana que Ele fez. Deus amou. E Deus buscou ter comunicação com este homem. Teve e tem e busca, incentiva a comunicação direta com o mundo. Esse mundo que sou eu, esse mundo que é você. A raça humana. Só existe uma raça, a raça
humana. Não tem essa de outras raças humanas. É só a raça humana e acabou-se. Mas Deus, ele usando, melhor dizendo, Adão, usando a sua livre vontade, o que foi que ele fez? Adão tinha um livre-arbítrio. E todos nós concordamos que temos o livre-arbítrio, ou seja, o poder de decisão. Adão, usando o poder de decisão que ele tinha, ele usou esse poder de decisão, esse poder de vontade, de escolha, para fazer o quê? Para pecar, para errar, para não caminhar na direção certa. E infelizmente, uma multidão segue este mesmo ritmo. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado. Quem é esse homem? Adão. Entrou o pecado atingindo todo mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você vê aí, Adão usou sua livre vontade para pecar, e com ele todos os homens se tornaram herdeiros do pecado. Mas Deus, usando também a sua autonomia, Deus usando a sua livre vontade, que é independente de ser humano, ele usou essa vontade que ele tem, ele usou essa autonomia que ele tem para amar, porque amar é uma decisão. E Deus, usando essa autonomia que ele tem, a vontade do ser dele, que nós dissemos que a essência de Deus é o quê? É amor. Então Deus, impulsionado por essa vontade, por esse desejo, por essa autonomia que ele tem, ele decidiu o quê? Amar o ser humano. E o amor dele, como nós já dissemos, é um amor incondicional. É um amor que não tem, sabe, você não tem nada para fazer Deus te amar menos e nem para fazer Deus te amar mais. Ele ama de forma incondicional, de uma forma maravilhosa. E por isso, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Para quê? Para a justificação. Então você vê aqui que Deus, ele amou todos os homens. Aqui diz que ele deu a oportunidade da graça, da salvação, para quem? Para uns e para outros não? Nunca. Ele disse para todos os homens que ele criou. Ele, da mesma forma, deu a oportunidade da graça. Mas por quê? Porque nós necessitávamos desse amor. Nós precisávamos desse amor. Porque, como eu já disse, Salmo 14 vai falar por que nós precisávamos desse tão grande amor. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E Deus viu isso. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Nós necessitávamos desse amor. Nós precisávamos desse amor. Nós precisamos desse amor. Porque também vai dizer Paulo, Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se afastaram da glória de Deus. E nós ficamos carentes desse amor de tal maneira, desse amor incondicional. O mundo ficou carente de um amor como o amor que Deus tinha. De um amor que somente Deus poderia oferecer. Mas Deus é tão bom que ele diz que todos pecaram, todos foram destituídos da sua presença. Mas diz também o nosso apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas olha aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O homem pecou, o homem falhou. O pecado entrou trazendo o salário dele, que é a morte. Mas a Bíblia diz que Cristo, que Deus, Ele trouxe também um dom gratuito, a salvação que vem através de Cristo Jesus. Sabe por que Deus amou todo mundo? Eu disse que foi porque Ele quis. Eu disse que foi porque nós necessitávamos desse amor. Eu disse que é porque todos pecaram e ficaram assim à beira ou na sentença da morte, necessitando de um amor que libertasse, necessitando de um amor que se doasse, necessitando de um amor que pudesse suprir as suas necessidades. Mas Deus, Ele também, Ele amou o homem, e Ele fez uma coisa: Ele deu a oportunidade para todos. E também Atos dos Apóstolos vai dizer isso, 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora para quem? A todos os homens. Aonde? Em todo lugar. Que façam o quê? Que se arrependam. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é a salvação de todo mundo. Olha o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim, ó. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, ou nosso Salvador. O quê? Que quer que todos, olha aí, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então você pode perceber que Deus, Ele amou todo mundo de uma maneira igual. Seria incoerente, seria algo fora da linha dizer que Deus amou o moreno e não amou o branco, que Deus amou o branco e não amou o moreno, que Deus amou o Brasil e não amou os Estados Unidos. Seria uma incoerência. Então não é um amor incondicional, é um amor opcional. Mas não, o amor de Deus é um amor incondicional, que abarca, que alcança todos os homens. E a vontade dele é que todos venham ao pleno conhecimento do Evangelho. E através desse conhecimento, eles iam ter a salvação. Essa é a vontade de Deus para mim, e essa é a vontade de Deus para você. Então, serei bem breve nessas palavras. O que eu quero dizer para você é que Deus amou todo mundo, o mundo todo, lá da China ao Brasil, lá no fim da Antártida ao fim do sertão nordestino. Deus amou todo mundo, deu oportunidade para todos. A sua vontade é a salvação de todos, porque Romanos 5:8 vai dizer que Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Sabe? Ele deveria ter dito, não, Deus morreu só por um e por outros não. Só por esse tipo de pecador, por aquele tipo de pecador, Deus não morreu. Não, Jesus não morreu. Não, Ele não diz isso. Ele só diz que Deus provou o amor dele em tendo Cristo morrido por nós todos, sendo nós ainda pecadores. Todo mundo pecou. Então todo mundo ficou carente, ficou necessitado do tão grande amor que só Deus poderia suprir, que só Deus poderia dar, que só Deus poderia oferecer. Então saiba de uma coisa: Deus amou a todos vocês. Mas como eu costumo dizer, não é pelo fato de Deus ter nos amado que Ele vai concordar com nossos erros. Mas nós não conseguiremos, não tem condição de nós vivermos sem o amor de Deus. Não tem nenhuma possibilidade de nós vivermos sem esse grande amor de Deus. E eu quero trazer para você esse pequeno texto, eu já estou encerrando, que diz assim, ó: meu coração tão vulnerável e enamorado pelos desejos
indesejos ou pelos desejos indesejáveis ou concupiscência do meu intento. Eu tenho voz para falar e tenho olhos para ver. Eu tenho sentidos no meu ser. Mas quem seria eu sem você? De nada valeria eu gritar até cansar. De nada valeria eu cantar e encantar as multidões em tantas emoções. De nada serviria o meu olhar contemplar as mais belas paisagens, ou a mim mesmo, sem compreender o meu ser e porquê de ser quem eu sou e porquê tal amor. Meus sentimentos seriam simples momentos sem vida, sem verdade, sem amor ou lealdade. Não passaria de vã filosofia que adormece as mentes dos condenados e condenável, sem mediadores, sem esse tal amor. Quem sou eu, senão um mendigo, um miserável e desprezado homem que sempre busca o ter, sem entender o teu ser. Sem teu amor, eu morreria em mim mesmo e nas seduções dos desejos da minha carne. Sem teu amor, eu morreria sem perdão, sem paz, salvação e rangeria os dentes eternamente. Sem teu amor, eu morreria eternamente. Sem aceitar teu ser em mim, reinar é viver esperando o fim. Sem aceitar o teu ser em mim reinar, é viver esperando o fim total da paz, da esperança ou do perdão. Se não fosse o amor de Deus para